Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos iniciar capítulo novo. Hoje nós vamos para a página 59, onde nós vamos iniciar o quinto capítulo e o título é Representações da Terra. Pessoal, nesse capítulo nós vamos estudar. A gente já vem estudando sobre direção, sobre orientação, né? Aqui nós vamos descobrir que existem diferentes mapas, tá? Existe mapa para poder localizar ruas, né? Existem mapas climáticos para localizar como que está a temperatura, né, do ambiente. Existe mapa político, existe mapa físico. É isso que nós vamos estudar neste capítulo, tá, pessoal? A gente já vem estudando, né? Nós já estudamos um pouquinho sobre orientação e localização, né? E agora nós vamos estudar mais a fundo o quê? O mapa. O livro de vocês diz assim: neste capítulo você estudará o que são e para que servem os diferentes tipos de mapas. Existem diferentes tipos de mapas, inclusive eu acabei de citar, né? Existe o mapa climático, existe o mapa físico, existe o mapa político, existem diferentes tipos de mapas. E para que eles servem, tá? Nós vamos, né, estudar, né? Existe uma escala geográfica, uma escala gráfica numérica, né, que é chamada de deixa eu lembrar aqui, que eu não sei falar o nome para vocês, não. Cartográfica que existem nos mapas e nós vamos estudar neste capítulo. Então, no livro de vocês, na página 60, está falando de mapas. Então, como eu já falei para vocês, o livro de vocês diz assim: você já estudou nos capítulos anteriores a orientação com base nos movimentos aparentes do Sol, né? Que o lado que nasce o Sol é o lado leste, né? Que são o quê? Aquelas orientações, leste, oeste, norte e sul. Nós estudamos também sobre a bússola, né? Estudamos um pouquinho sobre o GPS, dentre outros, né? As direções colaterais e subcolaterais. Então, o livro de vocês fala assim: agora conhecerá o mapa mais um instrumento fundamental para se orientar e se localizar. A gente já estudou sobre orientação e sobre localização. Agora nós vamos aprofundar no mapa para a gente o quê? Saber se orientar e se localizar no espaço. O livro de vocês fala assim: ele também serve para conhecermos melhor o espaço geográfico, ou seja, o lugar onde nós vivemos, tá? O livro de vocês diz assim, ó: a maioria dos estudos de geografia vem acompanhada por mapas. Então, para quem gosta de mapa, ótimo. Para quem não gosta, vamos aprender a gostar. Por quê? Porque a maioria dos estudos dentro da geografia elas são acompanhadas por mapas, tá, pessoal? No livro de vocês, na página 60, existe um mapa feito, né, produzido por europeus. E na página 61 fala assim: o mapa é uma representação em escala reduzida de um lugar qualquer, em um plano. Então, vocês concordam comigo que o mapa mundi ele tem o mundo inteiro. Só que a gente vê as cidades, né, os estados, às vezes em minúsculas linhas. Por quê? Porque o mapa ele precisa ser em tamanho que reduzido, porque se não fizer assim, não reduzir ele em uma folha, não completa ele com todos os países, estados que existem no mundo inteiro. Então, o livro de vocês fala que o mapa ele pode representar um bairro, um município, um país, um continente, a superfície terrestre toda, ou seja, um lugar qualquer. Além disso, representa um espaço em um determinado momento. Pessoal, um mapa, ele pode mostrar, por exemplo, ruas,
tá? Avenidas e outras vias de circulação, como estados, principais cidades, países e assim por diante. Hoje a gente assimila muito o mapa mundi com o GPS, porque o GPS, quando você aciona ele, lá você consegue enxergar várias ruas, vários bairros, né? Então hoje o mapa ele está muito assimilado ao GPS, mas o mapa ele tem tudo isso. Ele pode mostrar ruas, avenidas, tá? Vias de circulação, estado, principais cidades, muitas outras coisas. O livro de vocês diz assim: antes de produzir um mapa, é necessário conhecer muito bem a área a ser mapeada, sua dimensão ou tamanho, os objetivos que quer representar e onde eles localizam nesse espaço. Portanto, antes da elaboração de um mapa, é preciso que haja toda uma fase de levantamento e identificação da área. Para se fazer um mapa, precisa que a pessoa, né, o cartógrafo, né, o mapeador, ele vá até o determinado lugar que ele quer mapear e ele realize o quê? Pesquisa de campo, tá, pessoal? Ele precisa realizar a pesquisa de campo, ele precisa registrar por medidas, fotografar o local, tá? Elaborar o famoso croquis para fazer anotações. Então a gente não faz um mapa do nada, precisa de todo um processo para você elaborar um mapa. Lembrando que existem diferentes tipos de mapas, tá? Então o livro de vocês fala assim, além de tudo que eu falei que precisa para poder fabricar, né, um mapa, o livro de vocês fala: pode-se pesquisar em documentos já existentes dados sobre essa área, como fotos aéreas, imagens de satélites, estudos publicados sobre a população local e atividades econômicas da região, altitudes, recursos minerais, entre outros aspectos. Então, além de às vezes você se deslocar para aquele local, fotografar, você também pode buscar em estudos, tá? Para saber a altitude, né? Para saber a quantidade de população, né, que existe naquele local, a atividade econômica que existe naquela região e assim por diante. No livro de vocês, na página 61, tem um subtítulo que diz assim: para que servem os mapas? Nós vamos estudar agora para que servem os mapas. Pessoal, o mapa ele não serve só para facilitar a orientação, né, e a localização nossa, não, tá? Isso a gente já sabe que ele serve para nos orientar e para nos localizar, mas não é só para isso. O mapa ele nos permite conhecer a distribuição de recursos sobre superfície terrestre, já que existem representações que mostram a produção mundial de petróleo. Então, o mapa ele não serve só para representar orientação e localização, orientar onde nós estamos e localizar onde nós estamos, mas ele serve também para a gente conhecer o que? A distribuição, tá? Existem locais que eles são ricos em petróleo, como existem outros lugares que são ricos em manganês, em ferro, em minério, tá? Então o mapa ele serve para o quê? Para poder identificar isso, para localizar, né, esses lugares. Então o livro de vocês fala que o mapa eles são bastante útil para o quê? Para orientar, né, em uma cidade, em uma viagem, né, de carro, em uma navegação, mas também para o quê? Para nos ajudar nessa distribuição, que pode ser de petróleo, pode ser de ferro, pode ser de minério, pode ser de manganês. Inclusive no livro de vocês, na página 61, existe um mapa mundi, tá? Mostrando a produção de petróleo que existem em diversos países. Aqui não dá para se ler
os países onde há maior concentração de petróleo. Mas se você pegar o mapa mundi completo e comparar com esse mapa aqui, que não tem os nomes, você vai ver, olha para vocês verem. Aqui no livro de vocês, ó, acho que todo mundo tem livro, mas para quem não tem, tá vendo essas bolinhas vermelhas? Essas bolinhas vermelhas significa que são os países que têm a maior concentração o quê? De petróleo. Então, nós temos aqui hemisfério sul, hemisfério norte, né? Separando pela linha do Equador. E aqui mostra os países onde há o quê? Maior concentração de petróleo. Países que produzem bastante petróleo. Então, os mapas não servem só para orientação e para localização, mas também servem para distribuição, certo? Inclusive aqui, ó, mostra a produção em 1.000 barris por dia que cada país produz. Aqui existe país que produz mais de 5.000 barris por dia de petróleo. Depois eu quero que vocês procurem um mapa completo e compare com esse mapa aqui para vocês verem aonde há a produção maior de petróleo. Aqui, ó, eu posso falar para vocês que Estados Unidos é um lugar onde tem a produção grande de petróleo e depois nós vamos falar mais sobre. Eu quero que vocês peguem o mapa completo e vocês comparem com esse mapa da produção de petróleo, que é um dos tipos de mapas, né, que não existe só um. Então, o mapa de petróleo, ele é um mapa, né, já diferente, e vocês comparem para vocês verem onde há maior produção de petróleo, tá bom?